com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista das lições bíblicas, assista a esta pré-aula, leia o texto de apoio desta pré-aula que nós publicamos no portal Escola Dominical, portalebd.org.br, pois a nossa proposta aqui não é repetir a revista. A revista os irmãos já têm, a CPAD lança um livro de apoio, coloca uma videoaula do comentarista. Nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. O cadastramento é necessário, mas é gratuito. Durante a semana, se as dúvidas persistirem, nós também pedimos que o irmão assista a transmissão ao vivo, às 19 horas, horário de Brasília, do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo, onde imperativamente o irmão poderá elucidar a sua dúvida. Se quiser estar presente, é um prazer tê-lo na nossa companhia, pois a entrada é aberta a todos quantos amam a palavra de Deus. Durante a semana também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, nós postamos dezenas de links de videoaulas, textos de apoio, slides, não só das lições de adultos, e nós disponibilizamos até 5 textos de apoio no nosso site a respeito da lição de adultos, mas também de lições de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também postamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas pelo comentarista na revista, onde o irmão terá, ao mesmo tempo, a oportunidade de ter tanto um momento devocional quanto angariar informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo de Deus, o povo do Senhor, no dia do Senhor, comparece à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. E nós estamos terminando hoje o segundo trimestre de 2019, que tem como título Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Estaremos estudando a lição de número 13, o sacerdócio celestial. Neste último bloco do trimestre, que fala dos sacrifícios e do sacerdócio. Nós já fizemos uma comparação entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico. Nós já fizemos um estudo do sistema dos sacrifícios. Aliás, começamos no sistema dos sacrifícios. Depois fizemos uma comparação entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico. E na aula passada falamos sobre a nuvem de glória, que nos mostra a destituição da glória de Deus, que o sacerdócio levítico não pôde eliminar. E hoje falaremos sobre o sacerdócio celestial, o sacerdócio do céu, o sacerdócio de Cristo. E isto é praticamente uma continuidade, um complemento da lição de número 11. Lá nós vimos a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico. Aqui nós vamos ver que o sacerdócio de Cristo, ele é celestial. É o sacerdócio que foi tipificado pelo escritor aos Hebreus, pelo sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque era o rei de Salém, que é Jerusalém, um rei gentil, mas que é chamado na Bíblia de sacerdote do Deus Altíssimo. Ele aparece em poucas linhas no Antigo Testamento.
lá no livro do Gênesis, no capítulo 14, nos versículos 18 e seguida. E o texto diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. São 3 versículos que falam de Melquisedeque aqui no livro do Gênesis. Depois nós temos uma referência profética no Salmo 110, que diz que o Messias seria sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas é este Melquisedeque, que é tão pouco falado aqui, que nos revela grandes lições a respeito do sacerdócio de Cristo, que é o sacerdócio celestial. E este sacerdócio ele é indicado pelo tabernáculo, porque o tabernáculo era santuário e habitação de Deus no meio dos filhos de Israel, mas deveria ser feito conforme o modelo. E o escritor aos Hebreus, o mesmo que nos ensina a sublimidade do sacerdócio de Melquisedeque, é aquele que nos fala que Cristo é sacerdote num tabernáculo que não é o tabernáculo terrestre. Até porque ele é da tribo de Judá e o tabernáculo terrestre só podia ser feito por filhos de Arão. Mas Jesus, ele ministra num santuário celestial, num santuário dos céus, porque o seu sacerdócio, ele é celestial. E é comparado aí, tipificado por Melquisedeque. Melquisedeque ele era rei de Salém. Não era israelita, nem podia ser, o povo de Israel ainda não existia. Ele nem semita era. Ele era da descendência de Cão, porque foi a descendência de Cão que ocupou aquela região. Mas Melquisedeque, ele nos traz muitas lições a respeito desse sacerdócio celestial, que é o sacerdócio de Cristo e que é o nosso sacerdócio, porque Cristo é o sumo sacerdote e pelo seu sangue ele nos fez reis e sacerdotes. Então hoje nós estamos estudando sobre o nosso sacerdócio, o sacerdócio celestial, que é superior ao sacerdócio terrestre apontado no tabernáculo. Mas assim como o tabernáculo terrestre era uma réplica do tabernáculo celestial, o sacerdócio terrestre ele é uma réplica do sacerdócio celestial. Mas não o sacerdócio de Arão, e sim o sacerdócio de Melquisedeque. A Bíblia fala que Melquisedeque ele era rei e sacerdote. Ele era rei de Salém e ele era sacerdote. Os sacerdotes levíticos no tabernáculo terrestre eram apenas sacerdotes, não eram reis. O rei era o Senhor Deus. Deus reinava sobre Israel. A proposta que Deus fez no Monte Sinai, está lá em Êxodo 19:5, que ele seria um reino sacerdotal e povo santo. Ele seria um reino sacerdotal. Deus, na sua presciência, sabia que o povo iria escolher futuramente um rei para governá-los. Nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as gentes que estão em redor de mim. Então vejam bem que Deus, na sua presciência, já previu que Israel escolheria um rei.
Mas, na verdade, quando o pacto foi feito, o rei era para ser o Senhor. O Senhor seria rei. Por isso, os sacerdotes nunca exerceram o reinado. Arão não foi rei. E nenhum sumo sacerdote. Até a época dos Macabeus, quando Deus já não estava mais falando com o povo, no silêncio profético dos 400 anos, entre Malaquias e João Batista, durante todo este período, Israel teve sacerdotes que nunca exerceram o reinado. Veja que mesmo Joiada, que foi sepultado no sepulcro dos reis, Joiada que salvou a casa de Davi, porque Atalia, a filha de Acabe, matou todos os descendentes da família real quando seu filho Acasias morreu. Mas Joiada poupou Joás e depois fez de Joás o rei. Mas ele mesmo não assumiu o reinado, porque ele era sacerdote. E Deus havia escolhido a casa de Davi para reinar. Então, o sacerdócio celestial, ele tem realeza e sacerdócio. Melquisedeque era rei e era sacerdote. Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus é rei. Ele é filho de Davi. Ele é descendente do trono de Davi. Ele é legítimo herdeiro do trono de Davi. Reinará sobre Israel e sobre o mundo durante o milênio. Reinará sobre Israel por herança legítima e reinará sobre o mundo por conquista de guerra. Mas Jesus, quando foi sacrificado por nós na cruz, teve reafirmada a sua realeza. No momento em que ele oferecia o sacrifício, ele era rei e sacerdote. Estava lá na cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele é rei e sacerdote. O sacerdócio celestial. Ele é o rei da glória. Foi assim que ele entrou no céu vitorioso. Salmo 24, versículo 5. Versículo 7, desculpe. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entrada eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Quando Jesus morre, ele desce às mansões dos mortos, a morte não pode contê-lo, ele leva os justos do seio de Abraão ao paraíso, e lá com o seu sangue, ele adentra no santuário celestial, no sacrifício perfeito e acabado, que vence o mundo. Ele diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele vai a Deus, e ali lhe apresenta o seu sangue. E já desce a mansão dos mortos, e já leva para o terceiro céu os justos. Porque ele apresenta o seu sangue inocente, que tira o pecado do mundo. E por isso o véu do templo se rasga de alto a baixo. Ele vence o pecado e o mundo. É o santuário celeste. Ele entra no santuário celeste. Como homem vitorioso, ele entra no santuário celeste, ainda não ressuscitado. E quando ele entra, ascendendo aos céus, ele entra como o Rei da Glória. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Ele entra vitorioso e está à direita do Pai, no trono de Deus, reinando. Porque ele é o Rei da Glória. Ele é rei e sacerdote. E nos faz reis e sacerdotes. Está lá, pelo seu sangue, ele nos faz reis e sacerdotes.
nós também hoje participamos do seu reino. Entramos no reino de Deus. Temos o domínio sobre o mal. Temos o domínio sobre o pecado. Porque somos reis e sacerdotes. Temos a liberdade de não pecar. Reinamos com Cristo já. Reinaremos com Ele sobre o mundo no milênio. Por isso podemos orar. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Somos reis e sacerdotes. Esse é o sacerdócio celestial. O sacerdócio terrestre do tabernáculo, eles eram apenas sacerdotes. Quando Simão Macabeu, foi declarado capitão sobre o povo de Israel, governante de Israel, está lá no livro de 1 Macabeus, é um livro histórico, eu estou citando aqui, ele está na Bíblia Católica, ele não é inspirado, mas ele é um livro histórico. Ele não serve como palavra de Deus, mas serve como fonte histórica. E o povo se reúne, os sacerdotes, os anciãos, o povo se reúne e proclamam Simão Macabeu como governador até que viesse um profeta legítimo. O declaram como governante até que eles não tinham este poder. Porque isso contrariava a lei. Deus não permitiu que o sacerdócio fosse rei. Deus escolheu a casa de Davi para reinar e Arão para exercer o sacerdócio. Então aquela deliberação daquela assembleia é espúria, fora da vontade de Deus. E por isso esse reino não é aceito por Deus. Depois de Simão Macabeu veio João Hircano. Depois de João Hircano vem Alexandre Janeu. Mas depois que Alexandre Janeu morre, quem assume a realeza é Alexandra. Já uma mulher que já não podia exercer o sacerdócio. Então o sacerdócio vai para João Hircano II e Alexandra fica com a realeza. E aí há uma dissociação da realeza com o sumo sacerdócio. Porque era algo que não tinha nada a ver com Deus. Então o sacerdócio levítico jamais exerceu a realeza. O sacerdócio celestial, ele exerce a realeza e o sacerdócio. E a realeza aqui quer dizer o domínio sobre o pecado, o governo sobre o pecado. Melquisedeque era rei e sacerdote. Segundo ponto que nós vemos na tipologia de Melquisedeque, que aponta para esse sacerdócio celestial, é que Salém significa paz e Melquisedeque significa justiça, servo da justiça, rei de justiça, melhor dizendo. Então Melquisedeque é rei de justiça. Ele era rei de justiça. Jesus, o sacerdócio celeste, é o sacerdócio da justiça. Por quê? Porque na terra existe injustiça. A terra está amaldiçoada por causa do pecado. Ela aguarda a restauração. É o que você lê lá em Romanos, capítulo 8, versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Foi Deus quem disse isso. Gênesis, capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. A terra está amaldiçoada por causa do pecado. Está gemendo por causa do pecado. Aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Aguarda a restauração que ocorrerá no reino milenial de Cristo. Aguarda a manifestação da glória de Deus. E o sacerdócio terrestre padece desta maldição. O sacerdócio terrestre padece desta injustiça, porque onde há pecado, há injustiça. Todo pecado é iniquidade. Está escrito lá em 1 de João. 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, é injustiça. Mas Melquisedeque era rei de justiça. Jesus é justo. O justo é Jesus. E ele é rei de justiça. E ele nos justifica. Ele traz a sua justiça para nós. Imputa a sua justiça para nós. Nós somos justificados. O sacerdócio celestial é o sacerdócio da justiça. Jesus satisfez a justiça de Deus. Ele é o Senhor justiça nossa. E por isso ele entrou no céu com o seu sangue. E ele então venceu. Não tinha pecado e tirou o pecado do mundo. Ele carregou sobre si as nossas iniquidades. Entregou-se justo. E agora o nosso sacerdócio é de justiça. Nós somos vestidos com um manto de justiça. Porque somos lavados no sangue de Jesus. Somos perdoados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E podemos entrar na cidade pelas portas. Temos as vestes brancas. Somos vestidos de linho fino. Por quê? Porque o linho fino representa as justiças dos santos. O sacerdócio celestial traz justiça. Por quê? Porque no céu habita a justiça. Porque o Senhor é a justiça nossa e os céus são a habitação de Deus. E o novo céu e nova terra será o lugar onde habitará a justiça. É o que diz Pedro, né? 2 de Pedro 3 e 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Esse sacerdócio celestial é o sacerdócio da justiça. Do sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, que é Jesus Cristo. Mas também, ele é rei de Salém. E rei de Salém quer dizer rei de paz. Salém vem de Shalom, que quer dizer paz. Melquisedeque era o rei de paz. Ele não participou da guerra dos 5 reis contra 5. Ele só vem para abençoar Abraão depois da guerra. Ele era um rei de paz. Ele é a paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele nos põe em paz com Deus e nos dá a paz de Deus. E como seus filhos somos pacificadores. Nós somos unidos a Deus. Nós entramos em comunhão com Deus. E paz quer dizer integração, complementação. Esta é a paz que Deus nos dá. O sacerdócio celestial traz a paz. Nós hoje estamos em paz com Deus, temos a paz de Deus. E promovemos a paz entre os homens. Este é o sacerdócio celestial. Porque lá há comunhão perfeita entre Deus e os anjos.
Lá não há pecado, lá não há divisão, lá não há guerra, lá não há peleja, lá há paz. Paz. Sacerdócio celestial é o sacerdócio que promove a paz, a comunhão entre Deus e os homens. Por isso, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e houve a paz entre Deus e os homens. Mas Melquisedeque, ele não tem sua genealogia registrada nas Escrituras. Não quer dizer que ele seja um anjo, nada disso. Não quer dizer que ele seja um extraterrestre, nada disso. Apenas as Escrituras não registraram a sua genealogia. Para quê? Para indicar que se trata de um sacerdócio eterno, sem princípio nem fim de vida. Sacerdócio é celestial, é divino, não tem começo nem fim, é eterno. Salmo 110, versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. É um sacerdote eterno, sem princípio nem fim. O sacerdócio de Cristo já era previsto antes da fundação do mundo. O próprio Pedro diz que o cordeiro foi morto. O que diz Pedro lá, 1:18 de 1 de Pedro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosses resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Ainda antes da fundação do mundo, já estava previsto que Jesus morreria por nós. E lá em Apocalipse 13:8, é dito assim: e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O sacerdócio é eterno. O sacerdócio é celestial. E o que é do céu é eterno, é permanente, não muda, não tem começo nem fim. Já o sacerdócio de Arão, nós estudamos aqui na lição 11, nós vimos que o sacerdócio de Arão começou com Arão. Deus, na sua presciência, já havia escolhido Arão. Mas Arão só pôde se tornar sacerdote depois que a tribo de Levi ficou do lado do Senhor no episódio do bezerro de ouro. Ele foi consagrado como sacerdote. E aí, então, ele pôde ministrar. Os irmãos vejam que na cerimônia da consagração de Arão, quem ofereceu sacrifícios foi Moisés, porque Arão ainda não era sacerdote. É quando Arão vai fazer os seus primeiros sacrifícios, é que a glória de Deus enche o tabernáculo, e fogo do céu vem e consome o holocausto. E o sacerdócio termina com Anás. Ele termina com Anás quando ele rasga suas vestes no julgamento de Jesus. Era um sacerdócio limitado, passageiro. Jesus é sacerdote eternamente, desde antes da fundação do mundo e para sempre. Arão foi sacerdote até o dia em que ele morreu. Ele subiu ao Monte Hor, se despiu das suas vestes. E estas vestes foram vestidas por Eleazar. E Eleazar passou a ser o sumo sacerdote. Depois Eleazar morre, como diz lá no capítulo 24 de Josué.
e Finéias passa a ser o sumo sacerdote. E há uma sequência de sumos sacerdotes. Lá em Crônicas, nas genealogias, nós vemos a sequência dos sumos sacerdotes até o dia do cronista. Por quê? Porque eram sacerdócios temporários. A própria regra da cidade de refúgio dizia que a pessoa que havia matado alguém por acidente devia ir para uma cidade de refúgio e ali ela deveria ficar até a morte do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote morresse, ele estava liberado para voltar para sua casa, porque era algo certo, era a morte do sumo sacerdote, porque era um sacerdócio passageiro, temporário, e que dependia da descendência. Só os filhos de Arão podiam ser sacerdotes. E este sacerdócio não tirava o pecado do mundo. Melquisedeque, ele é um grande sacerdote. É assim que ele é chamado lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Os irmãos vejam que Melquisedeque era superior a Abraão, porque Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. E Abraão era o patriarca de onde veio Levi, de onde veio Arão. O próprio escritor aos Hebreus diz que ao dar dízimo para Melquisedeque, Abraão fez com que Levi e Arão também dessem dízimo para Melquisedeque. E o fato de Melquisedeque receber dízimos de Arão mostra que Melquisedeque é superior a Arão. E mais, Melquisedeque abençoou Abraão. E quem abençoa é maior do que o que é abençoado. E ao abençoar Abraão, abençoou também Arão, que era descendente de Abraão. E, portanto, o sacerdócio de Melquisedeque é superior. E o sacerdócio aponta para um sacerdócio celestial. Jesus, ele ministrou num tabernáculo que não foi feito por mãos de homens, que não era réplica do que existia no céu, mas ele ministrou no próprio santuário celestial. Ele ministra no próprio santuário celestial. E por isso, ele é superior. O sacerdócio celestial, ele é superior ao terrestre. E Jesus ministrou e ministra, porque ele é eterno, neste santuário celestial. Não oferecendo sacrifícios, porque o sacrifício foi único e perfeito, mas intercedendo por nós. Quando nós vemos ali em Apocalipse 8, quando se fala deste santuário celeste, versículo 3, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Diante do trono de Deus existe um altar de ouro, que foi replicado no tabernáculo terrestre, que é o altar do incenso. E Jesus está intercedendo por nós. Ele intercede por nós. É o que diz Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sacerdócio celestial é o original daquilo que é replicado aqui na terra. E aqui se queimava o incenso. Lá as orações dos santos, figurados por este incenso, chegam à presença de Deus. E o Senhor Jesus, o grande sacerdote sobre a casa de Deus, está ali no Santo dos Santos, à direita do Pai, para interceder por nós. É o que diz o próprio escritor aos Hebreus.
capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. E esse santuário aqui é o Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Tudo que nós oramos ao Pai em nome de Jesus, porque Ele está ali à direita do Pai, intercedendo por nós. É o sacerdócio celestial. Ele entrou no Santo dos Santos, no trono da graça. E nós chegamos lá, nós vamos até lá. É interessante que o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte, lá em Hebreus 13, versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Mas veja bem assim, o versículo 10 que eu queria ler. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. O nosso altar é lá no Santo dos Santos. E lá não tinha direito os sacerdotes terrestres de entrar. Nenhum sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. No trono da graça, como é o nome, era conhecido, a arca, o propiciatório, a tampa da arca. Ninguém podia entrar lá. O sumo sacerdote só podia entrar lá uma vez ao ano para colocar o sangue sobre a tampa do propiciatório. Não podia comer lá dentro, não podia ter comunhão lá. Só podiam comer dos pães da proposição no sábado, no lugar santo, separados da arca. Eram os pães da presença, mas eles não podiam entrar na presença de Deus. Estavam diante do Senhor, mas separados pelo véu. Hoje nós não temos a separação do véu, porque Jesus nos abriu um novo e vivo caminho, porque o seu sacerdócio é celeste. E não era para estar diante da arca, não. Para ver a arca, tocar na arca, não. Mas agora nós entramos no céu, na presença do Pai e do Filho, juntamente com o Espírito Santo. Olha o privilégio que nós temos, irmãos. Privilégio grande e precioso, porque o sacerdócio é celestial. Nós temos entrada no céu. E o sacerdócio terrestre no tabernáculo não tinha entrada nem no lugar santíssimo. Não podia nem se aproximar da nuvem e da coluna de fogo. Mas nós temos acesso à glória de Deus. Mas nós podemos compartilhar da glória de Deus. Podemos chegar com ousadia e inteira certeza de fé, com o coração purificado da má consciência e com o corpo lavado com água limpa. Para que abrir mão destes privilégios? Para que deixar de desfrutar da glória de Deus por momentos enganosos de prazer no pecado? Nós somos feitos reis e sacerdotes. É o sacerdócio celeste de Cristo e nosso. Ele é o sumo sacerdote, mas nós somos sacerdotes. Nós podemos comungar com Cristo no trono da graça, com confiança, em inteira certeza de fé, purificados e lavados. Comunguemos com o Senhor. Desfrutemos desta glória, deste privilégio. Esse é o sacerdócio celestial. O sacerdócio de Cristo, que já era apontado lá no tabernáculo.
já era apontado no tabernáculo. Nós hoje oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Veja bem que no lugar santo, os sacerdotes, eles ofereciam o incenso a Deus. Comiam dos pães da proposição, trocavam aqueles pães semanalmente e abasteciam as lâmpadas do candelabro. Era isso que eles faziam no lugar santo, sem ter acesso à presença de Deus. Agora nós temos acesso à presença de Deus. E por isso precisamos chegar lá com confiança e em ter a certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Agora, nós oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Pedro diz assim, 2:5 de 1 de Pedro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós agora temos que oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Quando nós chegarmos diante do Senhor, que ofertas nós devemos apresentar? O sacrifício de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Devemos louvar a Deus, agradecer a Deus pelo que Ele faz por nós. Mas os nossos lábios devem confessar o seu nome. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós temos que ter uma vida de santidade, de sinceridade, de lealdade a Deus, para que o nosso louvor seja aceito. Nós devemos apresentarmos a Deus com a beneficência e a comunicação, ou seja, nós devemos fazer bem, como Jesus fazia bem, ungido com o Espírito Santo e com virtude. Nós devemos fazer bem às pessoas, em comunhão e revestidos do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. E a comunicação, que nada mais é do que a comunicação, né? É você estar ajudando as pessoas, não é? Realizando boas obras espirituais e materiais em favor dos outros. Porque com tais sacrifícios Deus se agrada, diz o escritor aos Hebreus. O culto racional, que é o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto racional também é um sacrifício que eu devo apresentar a Deus. Sacrifício espiritual, agradável a Deus. Mas também a contribuição à obra de Deus, contribuição material, financeira, econômico-financeira. Paulo dizia aos filipenses que a ajuda que eles davam a ele era um sacrifício agradável a Deus. Lá em Filipenses está escrito isso. São coisas que nós devemos fazer a Deus, porque o nosso sacerdócio é celestial. Jesus é o sumo sacerdote, mas ele nos fez reis e sacerdotes. O nosso sacerdócio aqui também é celestial, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos gerados pelo Espírito Santo, pela semente incorruptível que é a palavra de Deus. Nós somos adotados por Deus. A nossa filiação é espiritual. Portanto, os nossos sacrifícios são espirituais, com repercussão material. Eu faço bem, contribuo financeiramente, mas eu faço isso espiritualmente. Tem muitas pessoas que querem dizer que fazem as coisas espirituais, mas não põem a mão no bolso, porque isso é material. Não. Nosso sacerdócio é celestial. E o sacerdócio celestial, os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus,
São o louvor, a beneficência, a comunicação e a contribuição econômico-financeira. Não dizer que são palavras minhas, está lá em Hebreus 12, 13 e 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Beneficência é fazer bem. Comunicação é repartir o que tem de espiritual e material com o próximo. E o sacrifício de louvor. São sacrifícios, a Bíblia diz aqui que são sacrifícios. Aqueles sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, que como pedras vivas nós devemos oferecer ao Senhor. Lá em Filipenses, como eu disse para os irmãos, no capítulo 3, no capítulo 4, ele diz assim: e bem sabeis também, ó vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Está lá em Filipenses 4, versículos 15 a 18. Então também a contribuição financeira na obra de Deus, ela é um sacrifício agradável e aprazível a Deus. Mas não é só isso. Lá em Filipenses, aliás, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O martírio também é um sacrifício. Paulo diz: eu já estou sendo lançado, já estou sendo oferecido por satisfação de sacrifício. O martírio, morrer por causa da fé, é também um sacrifício agradável a Deus. E muitos são os que morrem por causa da fé durante o ano. Cada ano, a maior mortandade que existem hoje de grupos religiosos ou etnias são os cristãos, que morrem por causa da fé. É um sacrifício espiritual agradável a Deus. Tudo isso é o sacerdócio celestial. Nós oferecemos nossa vida, nosso louvor, nosso bem-fazer, nossa repartição ao Senhor. Porque nós somos feitos reis e sacerdotes. E é um sacerdócio que é permanente. Um sacerdócio que é glória e ornamento permanente. As vestes dos sacerdotes eram para glória e ornamento. É o que está escrito lá em Êxodo 28. E farás, versículo 2, e farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Esta palavra ornamento, no original hebraico, significa poder. Nós, como sacerdotes celestiais,
Temos de ter o poder do céu, o poder do alto. E temos que refletir a glória de Deus, a glória do alto. É um sacerdócio que é permanente. Estas vestes, nós não podemos ser achados nus. Estas vestes, elas são permanentemente vestidas por nós. O sacerdote terrestre, quando ele iria ministrar, ele vestia as vestes, ministrava, e quando ele terminava de ministrar, ele se despia das vestes e trocava de vestes. Ele não podia usar estas vestes fora do exercício sacerdotal. Mas o sacerdócio celeste não é preso ao tempo. Ele é permanente. Ele é eterno. Por isso, a todo instante, a todo momento, nós temos de estar com estas vestes, para que não sejamos achados nus. A todo momento, nós temos que estar oferecendo sacrifícios ao Senhor. A todo momento, nós temos que estar em comunhão com o Senhor. A todo momento, nós devemos estar intercedendo por todos os homens. A todo momento nós devemos estar abençoando os homens. A todo momento nós devemos estar adorando a Deus na beleza da sua santidade. A todo momento nós temos de estar sacrificando. Porque o sacerdócio é celeste. E no céu não tem tempo. No céu nós estamos na dimensão da eternidade. A todo tempo. O escritor, o pregador, ele diz: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Essa é a situação do sacerdote celestial. A todo tempo. Ele tem as suas vestes brancas, não pode se contaminar. Para ter comunhão com Cristo, para poder andar com Cristo. Porque só podemos andar com Ele se estivermos vestidos de branco. É o que ele diz lá na carta à igreja de Sardo. E nunca pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Nós devemos estar sempre com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança. Não podemos permitir que o Espírito Santo se afaste de nós, porque é um sacerdócio espiritual. E a todo tempo nós temos de estar feitos do Espírito Santo. Estar em comunhão com o Espírito Santo. Este sacerdócio é superior, porque diz o salmista, no Salmo 110, falando desse sacerdócio, ele fala assim: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdócio celestial, porque é garantido pelo juramento. Não houve juramento na consagração de Arão e seus filhos. O sacerdócio levítico terrestre se instalou por causa do pecado, por causa da quebra da lei. Mas o sacerdócio celestial se instala por causa do juramento. Jurou o Senhor e não se arrependerá. O juramento é a prova de que esse sacerdócio é eterno e imutável. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus, ele diz que, não havendo por quem jurar, Deus jurou por ele mesmo.
Veja lá, Hebreus capítulo 6, versículo 16. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Porque Deus jurou para confirmar que ele não mudaria a sua promessa, o seu propósito, para confirmar que o que ele prometeu é verdade. O sacerdócio celestial está confirmado no juramento divino, está confirmado na palavra de Deus, é garantido pela palavra de Deus. Foi o que Deus disse a Jeremias: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Sacerdócio terrestre decorreu de uma quebra de compromisso, de uma infidelidade de Israel, que já quebrou os 2 primeiros mandamentos. Mas o sacerdócio celestial de que nós fazemos parte é o sacerdócio imutável, o sacerdócio verdadeiro, o sacerdócio fiel. Jesus cumpriu a lei. Jesus fez a vontade de Deus, cumpriu a vontade do Pai. Jesus entregou a sua vida por nós. Jesus pagou o preço dos nossos pecados e é firmado nesta aliança, no seu sangue, na sua fidelidade, que nós exercemos o nosso sacerdócio, que deve ser tão fiel quanto. E tem condições de sê-lo, porque Cristo está em nós, esperança da glória. Esse sacerdócio é celestial, por isso ele é superior. É o sacerdócio que nos leva a Jerusalém celestial, que nos faz chegar não ao Monte Sinai, mas ao monte de Deus, a Jerusalém celestial. É o que o escritor aos Hebreus ele diz lá no capítulo 12, no versículo 22. Mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Esse sacerdócio nos faz chegar à pátria que era buscada por Abraão, Isaque e Jacó, a pátria celestial. Esse sacerdócio nos faz chegar aos céus. Para o céu eu vou. Diz o poeta sacro, num dos hinos da nossa harpa cristã. Esse sacerdócio me leva ao céu. Esse sacerdócio já me mantém em contato com o céu. E se eu me manter exercendo legitimamente esse sacerdócio, para sempre eu morarei no tabernáculo, que não é aquela construção móvel que estudamos neste trimestre, mas a Nova Jerusalém, onde para sempre Deus será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Aprendemos sobre o tabernáculo terrestre para podermos participar desde já do tabernáculo celeste. Aprendemos sobre o tabernáculo terrestre para sermos sacerdotes celestiais aqui na terra, para sempre morarmos no tabernáculo celestial. Amém.